Olá, eu sou a professora Mariana Cabral Schweitzer, sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, aqui da Unifesp, e hoje eu vou falar com vocês sobre autocuidado e saúde mental. O autocuidado é um tema que a gente tem trabalhado na universidade, especialmente depois da pandemia, e a gente tem ofertado muito curso, atividades, workshops relacionados ao autocuidado. E hoje a gente vai focar no assunto de saúde mental e vamos trocar um pouco essas informações com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da saúde mental no trabalho, quais são as possíveis dimensões da saúde, um conceito de saúde integral, e a gente vai entrar em algumas ferramentas para auxiliar no desenvolvimento do nosso autocuidado. O primeiro deles é pensar a tríade do autocuidado e o método FEMA, que é onde a gente tem o Canvas de autocuidado para você sair daqui hoje já com uma ferramenta para você desenvolver o seu autocuidado. E claro, também iremos abordar os desafios desse tema que é bastante complexo. A saúde mental no trabalho, ela é fundamental. Um trabalho decente, ele é necessário. Ambientes de trabalhos precários, incluindo discriminação, desigualdades, cargas de trabalho excessivas, baixo controle do trabalho e também a insegurança, é um risco para a saúde mental. Estima-se que 15% dos adultos em idade ativa tenham alguma dificuldade, algum transtorno mental em 2019. E esse dado, ele aumentou, especialmente depois da pandemia. E globalmente nós temos cerca de 12 bilhões de dias de trabalho que são perdidos todos os anos para ansiedade e depressão. Isso gera um custo, não só financeiro, mas também para a vida de cada um desses trabalhadores. E existem opções, ações efetivas para prevenir os riscos à saúde mental no trabalho. E proteger e promover a saúde mental no trabalho é apoiar os trabalhadores na saúde mental, e aqui a gente vai pensar no autocuidado como uma estratégia para também cuidar de você, fora e dentro do trabalho. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente sabe que existe uma associação entre inteligência emocional e, e a ideação suicida. Isso é um dado que a gente fez um trabalho já com os jovens aqui na Unifesp, a gente fez com os jovens buscando ferramentas para ajudar a diminuir a ideação suicida. E o que apresentou de ação efetiva para ajudar a gente a diminuir a ideação suicida? Ações, atividades que promovam a inteligência emocional, as habilidades de vida, então as 10 habilidades de vida, seja autoconhecimento, empatia, comunicação eficaz, pensamento crítico, pensamento criativo e a inteligência emocional. E aí você pode pensar, poxa, inteligência emocional, como será que eu vou desenvolver isso, né? E a inteligência emocional, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida em qualquer idade. O primeiro passo é a gente identificar esse estado emocional. Qual é o meu estado emocional? Estou feliz? Estou triste? Qual é o curso natural dessa emoção? Então, por exemplo, se eu estou com fome, eu fico com raiva, o que vai acontecer com aquela raiva? E eu penso sobre essas emoções. Então, o que eu vou fazer com ela? E para controlar, não no sentido de eliminar ou não querer mais ter, porque a gente vai ter todas as emoções, mas no sentido de controlar o curso que ela vai ter. Então, quem sabe você é uma pessoa que quando fica com fome, todo mundo fica, ai, a pessoa está com fome ali, não, vamos mexer com ela. Será que eu posso lidar com isso diferente? Ou as pessoas comentam, nossa, muito difícil trabalhar com ela de manhã, antes do café da manhã dela, então como que eu vou trabalhar essas emoções? E a gente tem uma lista de emoções primárias, secundárias e de fundo. Nas emoções primárias, a gente tem a alegria, a tristeza, o medo, que são universais. Todas as culturas, todas as famílias, né, vão ter contato com essas emoções. E depois nós temos uma lista de emoções secundárias e de fundo, e que vão depender do seu contexto, da sua história familiar, da sua cultura, das relações que você tem durante a sua vida e que podem influenciar para que vocês tenham, né, você tenha essas emoções secundárias do defunto. Pode ser a ansiedade, a depressão, o orgulho, né, a culpa. E é muito interessante porque quando a gente pensa em emoções, tem filmes, né, atualmente, que ajudam a gente a pensar divertidamente, que ajudam a entender que elas todas habitam a gente. E como que você pode não classificar elas como positivas e negativas para dizer, eu só quero ficar com as positivas, mas também como é importante a gente ter um equilíbrio dessas emoções no nosso dia a dia. Inclusive, hoje tem vários trabalhos, por exemplo, de como é importante a gente desenvolver a gratidão,
ferramentas, né, que nos ajudem a pensar: "Nossa, o que que deu certo nesse meu dia? Como é que eu cheguei nesse dia e consegui né, no período aí de trabalho, dar conta, o que deu certo, o que deu errado, quais emoções eu senti", inclusive diário das emoções, dicionários de emoções para ajudar a gente. Inclusive tem uma ferramenta da Brené Brown, que é uma pesquisadora nessa área, ela fala que a gente tem 54 emoções. Nossa, muita emoção, eu nem sei nomear todas. E como que você vai conhecendo, nomeando, para poder entender como elas se reverberam em você e como que você vai cuidando delas ali ao longo da sua história. E por que que a gente fala de emoções? Porque, de uma maneira geral, a gente tem uma teoria de como o nosso cérebro funciona, de que ele tem um cérebro cognitivo, né, e um cérebro emocional. Esse cérebro emocional é aquele que faz a gente viver, correr, lutar, né, aquele cérebro primitivo, rápido, ágil, e que controla essas emoções e a fisiologia do nosso corpo. Inclusive, uma atividade ou uma situação real ou imaginária pode desencadear mecanismos, né, de sobrevivência no nosso corpo. E como que eu vou buscar uma homeostase a partir disso? E junto, né, nessa teoria, existe uma ideia de um cérebro mais evoluído, mais recente, o neocórtex, que ele controla esse raciocínio, essa cognição, e que ele ajuda a gente, então, a medir um pouco, né, ações muito de agressividade ou de explosão, porque esse neocórtex, esse cérebro mais desenvolvido, que é o córtex pré-frontal, ele vai inibir um pouco os nossos impulsos, os nossos instintos, ele é influenciado por um comportamento moral, onde eu não posso fazer um ato de violência, eu preciso, né, pensar as consequências disso, e aí eu vou cuidar, né, das minhas ações a partir dessa realidade. Inclusive tem um livro muito bom que é Pensar Rápido e Pensar Devagar, que ajuda a gente a entender quando que a gente está conseguindo pensar rápido para poder tomar uma decisão e quando, né, eu preciso ali pensar mais devagar, com mais neocórtex, né, com mais cérebro cognitivo para ajudar a tomar decisões que vão ter impactos aí a longo prazo no meu dia a dia. E a gente fala disso aqui porque existe um número, né, isso é uma hipótese também, de que 1 em cada 20 pessoas vai ter um ataque de ansiedade. E o ataque de ansiedade é quando essas emoções fortes demais, esse estresse, ele faz um predomínio desse cérebro emocional primitivo que, né, vai querer deitar no chão do banheiro e ficar lá, né, sofrendo, sobre o cognitivo. Então esse córtex pré-frontal, ele perde essa capacidade de controlar o pensamento, os reflexos, e as respostas instintivas assumem o comando. E tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a gente a equilibrar esse processo. Então, atividade física, uma alimentação saudável, a qualidade do nosso sono, a meditação, né? São práticas que nos ajudam a equilibrar esses dois, essa forma, né, que o nosso cérebro funciona. E quando a gente pensa nesse formato, a gente pode pensar as diferentes dimensões da saúde. Então eu vou ter uma dimensão mais físico-biológica, química, né, hormonal, e eu vou ter uma dimensão mais socioambiental, que é do meio, do ambiente, alguma questão no meu trabalho, alguma situação, na minha família, que também influencia uma dimensão psicocomportamental da nossa saúde. Como que eu entro em equilíbrio com todas essas dimensões e ainda tenho uma dimensão energético-espiritual? Que é onde eu conheço teorias de que o nosso corpo tem energias, tem meridianos, né, de energia, como por exemplo a medicina tradicional chinesa, na acupuntura, ou então também conheço a importância de uma dimensão espiritual da minha saúde para eu ter melhores resultados de saúde. A gente tem inúmeros estudos hoje que comprovam, né, essa relação. Então, será que eu estou dando conta de cuidar de todas essas dimensões? É claro que não, eu não consigo nem dormir 8 horas por dia, comer minhas frutas e vegetais. Como é que eu vou conseguir fazer um plano, né, de cuidado, de autocuidado, para conseguir dar conta dessas dimensões? Tem momentos na nossa vida que a gente vai estar mais tranquilo, equilibrado, dormindo melhor, comendo bem. Aí tem momentos que ou o trabalho aperta, ou alguma questão familiar aperta, e aí a gente vai desequilibrando. E aí a gente vai ter várias práticas de saúde, várias abordagens de saúde dentro dessa área que a gente nomeia de ciências da saúde, que podem nos ajudar a manter este equilíbrio. Então a gente tem as práticas integrativas complementares, as práticas alternativas, a gente tem a biomedicina enquanto racionalidade, né, de médica, que tem uma forma de compreender como alguém fica doente, como que alguém pode se tornar saudável, e também as medicinas tradicionais.
Todas essas frentes, elas compõem o que a gente chama de ciências da saúde. Será que eu estou conseguindo aproveitar todas essas ferramentas? Será que eu estou conseguindo tirar o melhor das ciências da saúde para cuidar de mim? Ou cuidar também de outras pessoas que eu conheço? E como que eu penso isso? Eu posso pensar no meu próprio corpo. O meu biorritmo, por exemplo, a minha tendência, né, de qualquer ser humano é ter um ritmo diurno simpático, onde a pessoa vai acordar, vai comer, vai ter fome, vai se saciar, vai fazer as atividades diárias e à noite ela vai descansar, vai dormir, vai relaxar, né, sonhar, né, ter, né, atividades ali num momento maior de descanso. Esse é o nosso equilíbrio o do nosso corpo. E às vezes alguma questão acontece que a gente vai alterar esse biorritmo. Pode ser a definição de um projeto, de trabalho, de atividade, uma reforma na casa, algo que você ali está começando a trabalhar e que vai alterar esse teu ritmo simpático. E aí você vai ficar mais agitado, e aí você vai querer comer menos, porque você está sempre pensando se vai dar certo, se não vai dar, todas as ações, articulando e você vai envolvendo naquele processo. E aí, às vezes, quando você entrega aquele projeto ou termina, aqui né, com os nossos estudantes de pós-graduação, a gente fala, entregou o seu trabalho de mestrado, o seu trabalho de doutorado, a pessoa fala, nossa, eu dormi 3 dias, eu estava muito cansado, eu não quis sair de casa. Ou então, quando a pessoa tira férias, né, depois de um ano muito pesado de trabalho, e tira férias, e ela vai descansar, e aí ela fica doente, porque o corpo, ele precisa equilibrar para esse outro momento que a gente chama mais vagotônico. Então a pessoa entrega o projeto e aqui na imagem vocês vão ver que ela desce, né? Cai todo aquele biorritmo do corpo, ela já tá assim, né? Ela não quer mais nem sair de casa, ela só quer dormir, descansar, porque o corpo está precisando equilibrar. Então a gente tem que conhecer esse biorritmo, até para entender em que momento a gente está atual. Será que eu estou mais simpático ou estou mais vagotônico? Será que eu estou precisando de mais descanso ou estou precisando, né, equilibrar os meus pensamentos porque eu estou precisando entregar um projeto e isso está me deixando muito agitado? E por que que a gente fala isso? Porque se eu fico muito tempo nesse modelo, né, nesse formato mais agitado, e que eu não durmo direito, e que eu como errado, e que eu fico, né, alterado, até com as minhas emoções, a gente vê aqueles casos de pessoas, inclusive, que tiram férias e ficam muito doentes, ou que aposentam e têm algum problema de saúde seríssimo, porque o corpo ficou tanto tempo simpático que ele não conseguiu ir se equilibrando. Então, aqui a gente apresenta uma proposta para você pensar nesse ritmo do seu corpo e como que você vai entender isso para pensar estratégias de cuidado para você. Então, quando você fica mal, não é uma doença, não precisa ser um conceito, né, fechado, mas do que eu fico, né, doente? Como que começa? Ah, eu sempre tenho uma dor de garganta. Ou, ah, não, ataca o meu pescoço, eu fico travado aqui desse lado. Ou a minha lombar, nossa, pegou minha lombar, o meu ciático, ou então é mais um problema gastrointestinal, me dá uma alteração de estômago, uma gastrite, eu já não posso mais tomar café. Como que esse corpo fica? E como que ficam as emoções em relação a essas mudanças? Nossa, eu fico ainda mais irritado, eu fico ainda mais impaciente, ou eu fico ainda mais assim, não quero fazer nada, já ninguém fala comigo. E como que esse corpo se adapta? Então, por exemplo, quanto tempo eu fico com dor de garganta, com dor de cabeça, com dor nas costas, com alteração gastrointestinal? E com que frequência aconteceu comigo nesse ano, no ano passado, nesse mês? Será que eu já pensei por que que isso acontece? Quais são as relações que estão? Ah, Mariana, um monte de coisa. Não, perfeito, pode ser. Mas vamos tentar alinhar melhor quais são todos esses fatores para entender por que dói aquela coluna, aquele desconforto abdominal. E o exercício que a gente faz, quando a gente amplia as ciências da saúde, é pensar esse corpo como um todo. Então, assim como eu penso um biorritmo do corpo, eu penso que as alterações que o meu corpo pode ter não necessariamente são só porque eu fiz um treino na academia e aí apertou mais, ou só porque eu não dormi direito essa noite. O que está acontecendo ao longo desse tempo que altera esse meu organismo e que agora eu estou no momento que eu decidi olhar para ele de uma maneira integral. E a saúde integral, esse olhar integral, ele vai pensar não só um modelo de determinação social da saúde, que a gente falou, né, as dimensões da saúde, seja individuais, a sua idade. Ah, então, quando eu tinha 20 anos, isso não acontecia, mas agora eu tenho 40, e aí, se eu não dormir direito, eu sentei muito tempo errado, eu vou sentir as minhas costas.
Ou então fatores hereditários, puxa, na minha família todo mundo quando chega nos seus 50 começa a ter essa alteração. Ou então com 60, né, qual é o risco que eu tenho ali, pensando na minha fator individual, no meu estilo de vida. Puxa, eu sei que a minha família tem alto risco de diabetes, porque a minha avó, meu avô, a minha mãe, e aí qual é o meu consumo, né, de açúcar refinado, ou de bebidas açucaradas hoje, para eu evitar um risco. Ah, a gente sabe que tem essa relação, a gente sabe que tem uma relação entre, por exemplo, demência e perda de cuidado aí dos sentidos, né, então, se eu tenho que usar óculos, eu uso óculos, se eu tenho que usar aparelho auditivo, eu uso aparelho auditivo, faço exercício com força, né, esse é uma ferramenta que a gente tem, atividade física com força, que a gente sabe que ajuda a prevenir demência. Então, será que eu estou atento ao quais são os meus fatores individuais e familiares e como eu estou prevenindo, né, algum risco? E aí eu tenho as redes sociais e comunitárias, onde entra condições de vida e trabalho. Como é que é a minha condição de trabalho, o meu dia a dia? Será que eu estou conseguindo ali com a minha equipe, né, reconhecer como que está sendo um trabalho em equipe, junto com os meus estudantes, junto com o meu processo de educação, será que eu estou buscando, né, desafios, né, exercícios, né, onde eu posso pensar o meu trabalho como algo que me traz também, né, prazer ou alegria, não só pagar as contas, né, como é que esse é o meu dia a dia. E aí, claro, questões, por exemplo, da sua moradia, água e esgoto, serviços sociais, será que eu tenho acesso ao serviço de saúde? Será que eu busco os serviços de saúde que eu tenho acesso? Eu faço os meus exames periódicos, eu busco os profissionais da saúde para aquela situação de saúde onde eu demando cuidado. Então, essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, elas influenciam na nossa saúde. E desde 2006, a gente tem no Brasil uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. Então, se eu penso uma saúde com todos esses determinantes, eu também preciso de ferramentas de saúde, né, dos serviços de saúde, que cuidem desse corpo como um todo. Então, em 2006, quando a política nacional ela foi lançada, ela tinha a medicina tradicional chinesa, que é uma prática que a gente sabe que tem efeito para a saúde do trabalhador, acupuntura, a auriculoterapia, aquelas sementinhas na orelha, as plantas medicinais e a fitoterapia. Essa é uma prática que é muito do Brasil, a gente tem uma grande variedade, né, de fitoterapia e o uso delas. E a partir de 2017, a gente entrou com novas práticas, né, dentro da política nacional, especialmente a meditação e a yoga, que apresentam resultados para a saúde do trabalhador. Então, essas práticas, por exemplo, a meditação, inclusive, a gente tem vários grupos, vários projetos que desenvolvem, né, a meditação, e é importante a gente pensar se eu consigo colocar alguma prática dessas no meu dia a dia. E em 2018 também apareceram novas práticas, quem sabe algumas você fala, nunca usei a apiterapia, e aí eu sempre brinco, será que você nunca usou um própolis, uma bala de mel, né, algum produto derivado, né, ali da abelha, que é o mel, o própolis, a geleia real. Isso tudo são práticas da apiterapia, em que, inclusive, as pessoas perguntam, será que funciona? Será que tem evidência? E aí, para responder essa pergunta, a gente tem criado, desde 2019, na Biblioteca Virtual em Saúde das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativa, os mapas de evidência das práticas integrativas complementares. E como é que são esses mapas de evidências? A gente vai para a literatura, a gente olha todas as revisões sistemáticas, estudos, né, desenvolvidos sobre aquela prática integrativa, e a gente faz literalmente um mapa. Tá vendo aqui, ó, esse é o mapa de evidências da meditação, onde a gente vê uma lista de intervenções aqui na coluna. Então, a gente vai ver, por exemplo, que as práticas de meditação apoiam, né, o bem-estar psicológico, desenvolvem autoestima, desenvolvem atenção plena. Então, uma lista de desfechos, a gente tem mais de 300 desfechos para 28 mapas de evidência de práticas integrativas complementares que você pode conhecer. E por que é importante? Porque às vezes eu quero desenvolver a minha autoestima. Nossa, é um problema que eu já vi que eu tenho dificuldade, as pessoas já comentaram comigo, e aí eu não sei como começar. O mapa de evidência da meditação mostra que a meditação ajuda a desenvolver a autoestima, então quem sabe eu posso pensar numa prática dessa para mim. Ou eu tenho dor, tem muitas práticas integrativas para dor, acupuntura, auriculoterapia, uma dor crônica. Como é que eu cuido de uma dor crônica? É complexo. A gente tem os mapas de evidências que demonstram essas práticas, né, o efeito positivo dessas práticas para cuidar dessas situações de saúde. Então, é uma ferramenta que a gente desenvolveu desde 2019, né, hoje já com 28 mapas de evidências, para vocês conhecerem, e essas práticas estão todas disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, todas as unidades básicas de saúde ofertam alguma prática integrativa. Seja auriculoterapia, uma prática mente-corpo, tai chi, acupuntura, grupo de meditação, de terapia comunitária integrativa. Então, ali tem uma lista, né, de 29 práticas que você pode escolher, 28 mapas de evidências que você pode conhecer as evidências dessas práticas, para ajudar você no seu cuidado. Mas aí, às vezes, eu posso pensar: "Nossa, é tão difícil ampliar essa visão de saúde, assim, integral. Como é que eu vou refletir sobre o meu problema de saúde? Eu sempre achei que o meu ombro aqui, as minhas costas era sempre muito mecânico". Isso é uma ideia que a gente tem, né, o corpo enquanto uma máquina, e agora você está me convidando a pensar que esse corpo tem energia, que esse corpo precisa de cuidado, que as emoções refletem, né, no meu gastrointestinal. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse exercício, né? De pensar diferentes paradigmas de saúde. Como é que eu promovo esse empoderamento, que eu sempre achei que era o profissional da saúde que cuidava da minha saúde, agora você está falando que tem uma parte que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer, tenho preguiça, eu estou cansada, eu só quero não ter mais problemas de saúde. E as práticas integrativas, essas medicinas tradicionais, elas convidam a gente a entender que isso é um processo que é contínuo. Ah, eu vou melhorar a dor nas costas e depois eu começo a ter uma dor de dente. Aí você fala, nossa, nunca vou ficar 100%. E a ideia é que quando você tem essas alterações, isso também são oportunidades para cuidar do seu corpo. Então, a gente repensa, inclusive, o uso desnecessário de medicações. Não é contra a medicação, mas sim, será que eu estou tomando medicação para tudo? É para acordar, para dormir, para ficar feliz, para ficar triste? Como que eu estou lidando com isso? Então, como é que eu desenvolvo esse empoderamento e autonomia desse sujeito? E para fazer isso, a gente vai ao encontro do conceito de autocuidado da Organização Mundial da Saúde. Veja, o autocuidado, ele refere-se às habilidades de indivíduos, famílias e comunidades em promover saúde, prevenir doenças, manter a saúde, ou em lidar com a doença ou com a incapacidade, com ou sem o suporte de um profissional de saúde. Então, esse é um conceito ampliado que a Organização Mundial da Saúde traz, mas que devolve para a gente, né? Opa, eu também tenho uma parte nesse processo. E quando eu penso esse conceito de autocuidado, eu posso pensar que o autocuidado ele é uma ação. São as ações que eu desenvolvo pela pessoa, né, por mim, em benefício da minha própria vida, saúde e bem-estar, e que contribuem para o meu desenvolvimento e envelhecimento. É, eu quero ter 80 anos e ter disposição para acordar, para poder me mexer, para cuidar da minha família, né. Então como é que eu vou pensar esse processo ao longo da minha história? E aqui a gente tem uma imagem muito interessante, que são os 7 pilares do autocuidado. Eu tenho aqui o primeiro item deles, que é a literacia em saúde. O que eu sei sobre a saúde? O que eu sei sobre essa doença que eu tenho? Como ela desenvolve? Como ela evolui, uma diabetes, uma hipertensão? Como é que eu desenvolvo meu bem-estar mental? É o segundo pilar do autocuidado. Eu conheço as minhas emoções, eu desenvolvo as minhas habilidades de vida, eu tenho cuidado com o meu estresse, essa é uma habilidade de vida, né? Eu conheço como ele reverbera no meu corpo, eu tenho ferramentas que me apoiam, eu tenho atividade física no meu dia a dia, esse é um pilar de autocuidado. Não, Ariana, não tenho nada, inclusive nem gosto de me mexer. Olha, então a gente precisa repensar, porque já está provado que a gente precisa de minutos específicos de atividade física por semana, né? 30 minutos por dia, subir uma escada, tudo isso faz diferença. Uma alimentação saudável. Ah, Mariana, de novo, nossa, é tão corrido, é caro comer bem. Como que eu vou fazer esse equilíbrio? Vou ter que combinar com a minha família, vou ter que coordenar ali a minha alimentação, pensar estratégias. E tem muito material. A gente precisa conhecer mais sobre o efeito de uma alimentação, o que comer de manhã, o que comer de noite, né? Que estratégias que você vai fazer. Inclusive, se tem uma prática que a gente chama que é o mindful eating, que é comer com consciência. Será que eu estou comendo com consciência? Eu só estou comendo ali, correndo, né? Sempre. Então, essas são estratégias para eu pensar uma alimentação saudável. Eu vou pensar prevenção de riscos. A gente sabe hoje que não existe dose segura de álcool, a gente sabe hoje que o tabaco ele não traz benefícios. Se a gente, inclusive, tirasse o tabaco, né, a gente ia conseguir prevenir muitas mortes evitáveis. Será que eu estou conseguindo fazer um equilíbrio disso no meu dia a dia? Será que eu estou conseguindo fazer escolhas, né, para prevenir riscos de saúde? Uma boa higiene, né, isso é muito importante. E também o uso racional de produtos e serviços. Será que eu estou fazendo isso de uma maneira adequada? Será que eu busco os profissionais quando eu preciso, ou fico esperando evoluir algo? Ou então uso demasiado um serviço ou um produto e acabo não trazendo esse olhar para mim de maneira integral da minha saúde?
Nossa, Mariana, é muito difícil fazer esses 7 pilares. Já cansei só de olhar você falar dos pilares, né. Vamos fazer alguns exercícios agora? Vamos pensar juntos como que você pode pensar o seu cuidado?